Hoje eu quero compartilhar com vocês uma resposta que eu tive de Deus e que foi de muito aprendizado para mim e eu sei que será para cada um de nós. Trata-se desse acontecimento, né, que teve do grupo Hamas com o povo judeu ali. E logo no início, assim, apesar de eu ser uma pessoa que eu não questiono a justiça de Deus, eu não questiono Deus, mas eu pergunto algumas coisas para Deus e Ele, por sua bondade e misericórdia, às vezes me responde. E uma das coisas que eu perguntava, eu falava, Deus, como que pode chegar a esse ponto, né, aquela violência, principalmente se tratando das mulheres e das crianças, né? E, né, fiquei indagando de Deus isso porque eu sou uma pessoa que tem alta conta ao povo judeu, é um povo que eu oro, que eu abençoo, porque, né, como tenho falado aqui, por causa da minha fé judaico-cristã, graças a eles que transmitiram de geração em geração, né, os oráculos de Deus, a lei de Deus, é por isso que hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, né? Graças a eles, né? Então, assim, eu imaginava na minha concepção que assim como eu tenho a minha comunhão com Deus, que eu falo com Deus sempre, e Deus fala comigo, e eu estudo a sua palavra, né? E eu imaginava que os judeus também cultivavam essa comunhão, todos, né? Eu imaginava assim que pelo menos os praticantes do judaísmo eles cultivassem essa comunhão com Deus através do judaísmo, né? Isso aqui é a prática deles. E aí, para minha surpresa, naqueles primeiros prisioneiros foram liberados, alguns ali no início, e eu ouvi o depoimento de um jovem dizendo assim que ele nunca na vida dele tinha feito uma oração e que lá, né, preso lá como refém, ele fez a primeira oração na vida dele. E aí ele acabou sendo liberto, um dos primeiros. Aí hoje, para minha surpresa, um outro prisioneiro que foi liberado agora, nesses últimos que foram liberados, ele tá dando um depoimento, tem um post nas redes sociais em que ele está dando um depoimento, o nome dele, se eu não me engano, é Or Levi. E quando ele entrou ali nasquelas prisões, né, que eles levaram os reféns, ele disse que estava num lugar que tinha uma fresta assim no teto e ele olhava para aquela fresta que passava um pouquinho de claridade e conversava com aquela fresta. Aí eles tiraram ele daquele lugar e levaram para um outro túnel. Aí naquele túnel tinha uma luzinha de LED. Aí depois eles tiraram ele daquele túnel, porque eles ficavam mudando eles de lugar, né? Eles tiraram ele daquele túnel e levaram para um que era escuridão total. Aí ele fala no depoimento que pela primeira vez na vida, naquela escuridão, ele pronunciou o nome de Deus. E ele invocou a Deus. E quando ele invocou a Deus, Deus se fez presente. E a partir dali ele disse que ele não estava mais sozinho no túnel, que Deus ficou com ele todo esse tempo até agora ele ser liberto. E aí eu fiquei assim passada, porque eu estava desde o início perguntando algumas coisas, né, sobre isso para Deus, sobre né, que tem a vontade soberana de Deus e tem a vontade permissiva. E a gente se pergunta por que Deus permitiu essa atrocidade, essa situação assim com eles. E aí, olha só o que Deus falou comigo na palavra, quero ler, preste atenção o que diz aqui a palavra. Tá lá em Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas 15, a partir do versículo 2, diz assim: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram-se ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Então, queridos, que lição! Não é automático, o Senhor não interfere na nossa vida, nem quando a gente está nas maiores angústias, se nele não for chamado. Ah, porque o Senhor é mau? Não, porque o Senhor é bom, a ponto de respeitar
a tua vontade, o teu livre-arbítrio que Ele te deu quando te criou. Se você invocar, Ele se deixará achar e te socorrerá, estará contigo, te dará o livramento. Mas se você o deixar e não o invocar, Ele também te deixará. Então, que lição, né, para nós. Para mim foi uma resposta muito tremenda. Eu não imaginava que essa resposta viria de forma tão contundente, tão clara para mim. Então, que nós possamos estar todos os dias refugiados no Senhor, não somente invocar quando estamos em perigo, na escuridão, no sufoco, mas que seja Ele todos os dias o nosso refúgio. Amém?